Alzemiro Melo Rego Produções apresenta Como acabar com os gastos de publicidade e propaganda do governo federal. Peço encarecidamente a atenção de todos para essa publicação. Não pule o vídeo, pois se trata de algo muito importante para a maioria dos brasileiros que querem ver a Rede Globo se lascar e ao mesmo tempo a economia de bilhões de reais em gastos em propaganda e publicidade do governo federal, governos estaduais e prefeituras. Venham comigo até o fim desta publicação. Todos os anos, o governo federal, governadores e alguns prefeitos de grandes cidades gastam bilhões de reais em propaganda publicitária na televisão, rádio, mídia impressa e internet. Todo esse gasto em publicidade serve para o governo federal, governadores e alguns prefeitos mostrarem para os cidadãos brasileiros o que eles vêm fazendo pelo povo, ou seja, para os eleitores que assim os elegeram e também para os não eleitores. Só que esse dinheiro gasto em publicidade sai do bolso do contribuinte brasileiro, que paga para os políticos mostrarem o que fizeram ou para enganar mesmo. E sem contar que essa mídia, principalmente a TV aberta, depende muito desse dinheiro para sobreviver, já que as emissoras de televisão estão em dificuldade financeira há muitos anos, com a maioria dos brasileiros passando a maior parte das horas vagas nas redes sociais, deixando de assistir à programação da televisão brasileira. E esse é um dos motivos que a Rede Globo de televisão apoia o atual governo, defendendo tudo ou a maioria do que esse governo faz, sem se importar com o que o povo venha a sofrer. Ou seja, a Rede Globo de televisão só pensa nos poupudos contratos de propaganda e publicidade que irá manter a emissora em pé, sem pensar nos telespectadores e também nos que não assistem à programação, que não presta há muitos anos. Mas aí vocês me perguntam: como acabar com os gastos de publicidade e propaganda do governo federal, governadores e alguns prefeitos e ao mesmo tempo fazer com que não entre mais nenhum centavo de dinheiro público para a Rede Globo de televisão e em outras emissoras? É muito simples. Basta votar uma lei obrigando todas as emissoras de rádio, televisão, mídia impressa e internet a veicular todas as propagandas publicitárias do governo federal gratuitamente. Seria uma lei parecida com a propaganda eleitoral gratuita, que é a Lei 9.504 de 1997, também a propaganda partidária gratuita, Lei 14.291 de 2022, onde os candidatos e partidos políticos usam as emissoras de rádio e televisão gratuitamente para fazer campanhas. E estou sugerindo uma lei para obrigar as emissoras de rádio, televisão, mídia impressa e internet a veicular todas as propagandas publicitárias do governo federal, governadores e prefeitos, gratuitamente, ou seja, sem custos para a população brasileira. Mas aí muita gente vai questionar essa lei, dizendo que será o fim da TV aberta no Brasil, que sem o dinheiro da verba publicitária do governo federal, governadores e prefeitos, todas ou a maioria das emissoras de televisão e algumas emissoras de rádio fecharão as portas por não terem outras fontes de renda suficientes para viver. E eu não tô nem aí com isso. A partir do momento que uma emissora de rádio ou televisão depende de dinheiro público para sobreviver, tem faturamento baixo com anunciantes, então que encerre as atividades de radiodifusão ou de canal de televisão e assuma uma postura de grupo de comunicação derrotado, sem viver como parasita do nosso dinheiro, defendendo seja lá qual político for, contra os interesses da maioria da população brasileira, que hoje tem como fonte de informação as redes sociais. A maioria dos brasileiros abandonou as emissoras de televisão e não precisa mais dessas emissoras para nada, uma vez que a programação é um lixo e o método de informação parece muito mais com uma lavagem cerebral do que o papel de uma imprensa séria deveria ter no Brasil. Então já está na hora de mobilizar todos que têm interesse em ver o
Brasil economizar bilhões de reais em propaganda publicitária dos políticos, mobilizar deputados, senadores e o Congresso Nacional em uma elaboração de um projeto de lei para ser votado no Congresso quanto antes, trazendo economia de dinheiro público que poderá ser aplicado em outras áreas. Abrace essa ideia. Lei que obrigue todas as emissoras de rádio, televisão, mídia impressa e internet a veicular todas as propagandas publicitárias do governo federal, governadores e prefeitos, gratuitamente. Gostaram da sugestão de uma lei que beneficia o povo brasileiro? Comecem já a mobilizar os políticos que você elegeu para o Congresso e o Senado, cobrando deles que seja colocada em votação essa lei. Compartilhem essa publicação com os seus amigos, conhecidos e os políticos em Brasília. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Não vou desistir dessa ideia. Aquele abraço.